Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aquietando os nossos corpos, acalmando o nosso espírito, colocando os nossos problemas ali no estacionamento e elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, na tentativa de compreender suas lições, na tentativa de mudar as nossas ações e aprender aquilo que o Senhor nos ensinou e que há mais de 2000 anos tentamos e ainda estamos engatinhando nos seus ensinamentos. Que possamos abrir o nosso coração nesse momento para compreender um pouco mais e levar daqui uma tarefa, uma atitude diferente que possa nos transformar. Que Jesus esteja presente durante todo o nosso trabalho, do início ao fim, e possa nos acompanhar, garantindo que estejamos protegidos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje é o perdão. Não que a gente precise aprender sobre isso. A gente já sabe. Nós só vamos falar porque é um tema que está no Evangelho. Mas a gente já sabe perdoar, né? Tem uns que riram, teve uns que olharam assustados. Nossa, ela já sabe. Não sei também. Estou aprendendo tanto quanto. Mas, então, esse tema foi escolhido pela quantidade de aprendizado que a gente precisa ter ainda em relação a isso. É óbvio que a gente já aprendeu algo sobre o perdão. É óbvio que a gente já perdoa mais do que a gente perdoava no passado. Mas ainda a gente está longe de ter aprendido aquilo que Jesus nos ensinou em termos de perdão. Bom, primeira coisa que eu fiz foi procurar no dicionário o que é perdão, no dicionário que a gente procura no Google, e a IA responde, então agora está uma festa, né? Mas esse é do dicionário de Oxford, e eu perguntei, né, o que é o perdão? É um substantivo masculino que significa remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, desculpa e indulto. Então, é desculpar algo de alguém, ou perdoar alguma coisa, uma dívida de alguém. Uma outra descrição é ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, eu tinha uma dívida com alguém e alguém decidiu perdoar aquela dívida. Ok, eu entendo sua dificuldade, vamos deixar de lado e seguir em frente. Não é? Então, isso é perdão de dívidas ou de ofensas ou de débitos ou de o que quer que seja. Bom, eu fui procurar também o que era o significado de perdão segundo o Espiritismo, que é pautado na Bíblia. Então, vamos entender aqui o que o Espiritismo nos diz. O perdão é um processo mental ou espiritual. E eu achei interessante isso, porque antes de passar pelo coração, o perdão passa pela mente. Eu preciso refletir sobre o perdão. Então, isso para mim é interessante, porque eu achava que tudo partia do coração. Eu vou perdoar porque eu amo alguém. Não, ele passa pela mente antes. Então, o perdão é um processo mental ou espiritual que consiste em deixar de lado o rancor ou a raiva que se sente em relação a alguém ou a si mesmo. Opa, a si mesmo? Eu preciso me perdoar? Eu também preciso me perdoar. É um ato de decisão que envolve a aceitação de alguém que errou, que alguém errou, mas que não se deve manter o ressentimento. Essa foi uma busca simples no Google e o Google me respondeu isso. Que eu achei bem interessante, porque ele me faz pensar que o perdão é uma decisão, não é só o sentir. Porque eu achava que tudo que vinha e que me fazia perdoar estava ligado ao sentir. Então por amor ao fulano de tal, eu perdoo a dívida que ele tem comigo. Por caridade ou por um sentimento X, eu perdoo tal situação ou tal dívida.
não é só isso. Tem uma decisão cognitiva. Eu penso, por isso eu tomo a decisão de perdoar. E eu perdoo não só o outro, mas eu perdoo a mim mesmo. Então eu também preciso me perdoar. Vamos seguindo aqui. O perdão sobre a ótica espírita é um meio de libertação espiritual, não apenas para quem perdoa, mas também para quem é perdoado. E aqui, quem perdoa vem antes do perdoado, que eu achava que o perdão era para o outro. Eu perdoo o outro, então eu estou fazendo um favor para o outro, certo? Errado. Errou, como diz lá no rádio, né? Errou. É uma prática de auto-amor e amor ao próximo, essencial para o progresso espiritual e a harmonia com as leis divinas. Então, se eu quero ter harmonia com as leis divinas, eu preciso perdoar. E o perdão não é uma atitude ou uma decisão minha para com o outro, alguém que me deve algo, ou alguém que me fez algo, alguém que errou comigo, alguém da qual eu tenho raiva, ou qualquer outro sentimento inferior. Então, quando eu perdoo o outro, quem se beneficia primeiro sou eu mesmo. Porque eu tiro de dentro de mim algo negativo, desagradável que eu estou sentindo. Então, o primeiro que ganha no perdão sou eu. Olha que maravilha. E a gente não perdoa, né? Então, quando eu perdoo o outro, eu não estou levando em consideração, compreendendo o outro. Eu estou dando a mim mesmo a oportunidade de me beneficiar daquele perdão. Enquanto que a gente sempre acreditou, a gente achava que o perdão beneficiava o outro. Então, eu perdoo o outro, ele continua vindo na minha casa. Eu perdoo o outro, ele continua errando comigo, sei lá qual é a situação, não é? E é muito interessante, porque quando a gente conversa com os irmãos espirituais, muitos deles vêm com raivas e lembranças do passado, e não do presente. Então, enquanto a gente não perdoa o outro, quem estaciona somos nós. Não é o outro que... O outro está vivendo a vida dele, sendo perdoado ou não, com dívida ou não. Alguém aqui já ficou devendo para banco? Não precisa nem levantar a mão. Pode ficar em silêncio, porque não tem importância também. Quando a gente fica devendo para banco, o banco fica ligando toda hora. Toda hora o banco fica ligando. Até uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, mas eu não tenho como pagar. Como é que eu faço para pagar? Vai lá, conversa. Pode ser que tenha um perdão da dívida. Uma redução do valor, uma negociação, uma forma diferente. A gente está falando de uma coisa concreta. Quando a gente se vê numa situação onde a gente consegue cumprir com os nossos deveres, o alívio também é nosso. Então, puxa vida, eu vou conseguir arcar com as minhas obrigações, vou conseguir caminhar em paz. O perdão é mais ou menos isso. Quando eu perdoo o outro, a liberdade é minha. Porque eu me livro daquele sentimento, daquela emoção. Vamos ver, caminhar mais um pouco aqui. Então, o perdão, já temos algumas coisas novas aqui, né? Então, o perdão é uma decisão que passa muito pelo pensamento, não sei se primeiro, segundo ou terceiro, mas é uma decisão mental, cognitiva, não é só uma decisão amorosa, de caridade para com o outro. O perdão liberta não só a quem é perdoado, mas principalmente a quem perdoa. Então, os benefícios são para mim, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais liberdade, eu vou conseguir olhar para o outro olho no olho, compreendendo que cada um tem a sua problemática, então eu me beneficio do perdão, mas antes de perdoar o outro, eu também preciso perdoar a mim mesmo, porque erro. E às vezes a gente nem percebe, né? A gente persegue o outro, fica esperando que o outro seja amoroso comigo, mas tá, e o que eu fiz quando ele bateu na minha porta? Não, não e não. Então como é que eu quero que o outro seja bom comigo? Não é? Bom, vamos seguindo aqui. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem ignorar a justiça. Porque às vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, esquece, meu amigo.
Então a gente fala assim com a família, com o irmão, com o amigo, procura esquecer, esquece. Mas a gente está errando aí. A fala não é esquece, porque a gente não vai esquecer. Tem coisas na vida da gente que deixam marcas profundas. Há um filho que foi, sei lá, quebrou o braço, que foi assassinado, alguém que roubou meu carro, alguém que fez. Quantos de nós já passou por uma situação bem séria sobre isso? Não foram poucos. Todos nós temos uma história séria. E aí a gente fala assim, mas como que eu vou perdoar o cara que foi assassino do meu filho, né? Não foi meu caso. Não estou dizendo nem que seja fácil, não é. A gente não consegue perdoar nem o colega de trabalho que senta do nosso lado, que ocupa um pouquinho mais de espaço, bate o cotovelo em mim, e cada vez que bate o cotovelo, ele me irrita. Então, o que dirá uma situação séria e grave como essa aqui? Então, é um exercício. Eu também não sei como fazer, mas nós precisamos aprender. Então, se é difícil perdoar aquele cidadão que está do meu lado, imagina que ele fez algo muito superior a isso. Roubou meu relógio, roubou meu carro, bateu no meu carro, me prejudicou no trabalho, não é? E às vezes a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo. Você fala, meu Deus, vai acontecer isso. E às vezes a gente não tem como se defender, não é? Então, perdoar não é esquecer o que aconteceu e nem ignorar a justiça, porque isso eu já ouvi também, né? Então, tudo bem, você perdoou, mas e a justiça? O que é justo? Não sou eu que vou fazer. A justiça não está nas minhas mãos, exceto se eu for o juiz de direito que está lá decidindo a vida alheia. Aí pode estar um pouquinho na minha responsabilidade. Mas não é desse juízo que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma justiça divina. Então, assim, não se preocupe. A justiça virá, mas não através da sua ação e muito menos do jeito que você gostaria que fosse. Porque a gente acha que a justiça tem que me proteger, não é? Mas às vezes aquilo já é um reflexo de um ato meu. Eu pisei no seu pé, você pisa no meu. Aí você pisa no meu, eu piso no seu. E aí a gente fala assim, mas quem pisou primeiro? Ah, já nem sei. Minha mãe fazia isso com eu e meus irmãos. Mas quem começou? Ela começou, não ele começou. Nessas alturas nem você sabe mais quem começou, mas é tudo um reflexo do primeiro ato que ninguém sabe quem fez, né? Ao contrário, é reconhecer a ofensa, mas decidir conscientemente não permitir que ela controle mais os nossos sentimentos e as nossas ações. Gente, olha que desafiador. Então, eu reconheço que o outro cometeu um erro comigo, me traiu, me roubou. Também não consigo esquecer. Aquilo foi importante naquele momento. Além de não esquecer, eu também não vou ignorar que a justiça vai acontecer. Embora eu saiba que não sou eu o juiz que tomará a decisão nesse momento. Mas eu tenho que tomar uma decisão consciente, compreendendo a fraqueza do outro, a ignorância do outro, a falha do outro, seja lá o que for que o outro cometeu, e perdoar ele. Conscientemente, é uma decisão, é uma tomada de decisão. Ui, que difícil. Mas eu me liberto desses sentimentos e dessas ações. Bom, o perdão é, portanto, um ato de liberdade. Pessoal, uma escolha que fazemos para libertar a nós mesmos dos efeitos nocivos da raiva e do ressentimento. Então, o que o Evangelho me mostra? Que se eu fico cultivando a raiva, o ressentimento, o ódio e todos esses sentimentos ruins, ele vai me consumindo. Eu paro de progredir, eu paro sei lá, estudar, porque o meu chefe priorizou ele, não a mim. Eu paraliso a minha vida para ficar remoendo uma raiva. Então, quem se prejudica, quem tem os efeitos nocivos daquele sentimento, sou eu e não o outro. Enquanto que o outro está navegando, está nadando de braçada, está sendo feliz. E às vezes os irmãos fazem assim, falam isso pra gente, né? Então, como que eu vou perdoar, sendo que o outro tá lá vivendo a vida, já casou de novo, já teve mais não sei quantos filhos e eu tô aqui sofrendo?
É isso. Quantos milhares de anos isso ocorre? Então, se a gente tem que perdoar, é melhor que a gente perdoe agora. Se vai ser nessa encarnação, ou se vai na próxima, é uma decisão nossa. O fato é que quem fica sofrendo os efeitos do não perdão sou eu mesmo. É a mim que vai machucar. Então, por mais difícil que seja, o que eu posso fazer para me libertar dessa dor? Porque o perdão, eu preciso me libertar da dor, né? A dor daquilo que o outro fez para mim e que eu não aceito. Então, eu preciso me libertar para diminuir a minha dor. Bom, vamos entender da onde veio isso quando Jesus nos ensinou. Tem que olhar a hora, né? Que eu sou a pessoa que passa da hora. Um dos lugares, quando a gente começa a perguntar, procurar nas lições de Jesus, nos evangelhos, são muitas e muitas passagens onde o perdão aparece. Às vezes a gente lê através do amor, através da caridade, a gente faz outras leituras daquelas histórias, mas o perdão está presente em muitas lições. Vou trazer algumas delas. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, começa, eu acho que é aqui que começa o Sermão da Montanha. E logo no começo ele explica, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se a gente for compreender todas essas bem-aventuranças, de alguma forma, entre linha, aparece o perdão. Então, se eu sou manso, se eu sou humilde, se eu choro nesse momento, se eu sou manso, tudo isso me mostra intrinsecamente que o perdão deve ser exercido aqui. Porque é através do perdão que eu me consolo, que eu alcanço o reino dos céus, que eu herdarei a terra, de alguma forma. Mas tem um momento ainda no Sermão da Montanha, mais para frente, porque o Sermão da Montanha, ele avança o capítulo 5, 6, até o final. Eu acho que vai até o capítulo 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. Ele vai acabar lá no capítulo 8. Então tem muitas coisas, mas Jesus vai falando sobre as bem-aventuranças. O que eu preciso fazer para conquistar a terra, para ser feliz, para conquistar o universo, para me desenvolver, para evoluir, para ser perdoado, inclusive, para amar e tudo mais. E aí tem uma passagem que é uma fala, né, um trecho que é bem conhecido. Portanto, se você estiver oferecendo a sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta. Está no Evangelho de Mateus ainda, no item 23. Essa passagem fala o seguinte: o que ele mostra no Sermão da Montanha? Jesus está lá na montanha fazendo o sermão e dando todas as orientações. Então, para você ser bem-aventurado, você precisa amar, perdoar e etc e tal, todas essas bem-aventuranças que aparecem aqui. E ele sabe que a hora que as pessoas saem dali, vão pro templo, vamos dizer assim, fazer as suas orações. Mas aí ele diz assim, e naquela época fazia-se oferenda a Deus, e essas oferendas eram através da morte de um animal. Então matavam um animal e entregavam esse animal a Deus, como uma oferta.
E é daí que surge essa mensagem. Então, se você estiver devendo algo para alguém, para algum irmão seu, cumpra com a sua dívida. Não adianta você entregar amorosamente uma oferta a Deus se você ainda está odiando seu irmão. Olha que mágico, que não é mágico, né? Olha que sabedoria. Então não adianta você... Vamos colocar no lugar de Jesus e de todos nós aqui, pecadores, né? Então, um pai de família. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. O Ítalo, de 27 anos, porque ele vai fazer 28 agora, no comecinho de dezembro, mas ainda tem 27 hoje, e a Isabela com 20 anos. Vamos supor, não é o caso, graças a Deus, que um odeia o outro. Mãe, eu odeio meu irmão. Mãe, mata meu irmão, porque eu não aguento mais ele. Ou mata minha irmã, porque eu não aguento mais ela. E quando a gente é bebê, quando eles são bebês, eles falam, mãe, não aguento mais a minha irmã. Porque é assim mesmo, né? Grita, o bebê chora, tal, atrapalha a brincadeira dos meninos maiores, era assim na minha casa. E aí, a mãe tem que decidir a quem ela vai... Mas se o meu filho odeia a minha filha, eles são irmãos, não são? Eu vou fazer o quê? Que partido eu vou tomar? Não dá para tomar partido. Mas é isso que a gente pede a Deus todos os dias. Senhor, porque enquanto a gente não compreender que Deus é o Pai e todos nós aqui somos irmãos, a gente vai ficar pedindo para Deus livrar os meus pecados e maltratar o meu irmão, e deixar de perdoar o meu irmão, me livrar daquele meu irmão, porque é assim que a gente pede, né? A gente vai para o trabalho e fala assim, meu Deus, eu não aguento mais trabalhar do lado da Mariazinha. Senhor, tire a Mariazinha do meu caminho. E aí, Senhor, olha e fala assim, meu Deus, eles são irmãos e não se amam. Pensa que agonia para Cristo, para Jesus, para Deus. Quando olha seus filhos aqui se odiando, brigando, se estapeando. E a gente pede a coisa mais injusta do mundo, né? Interceda sobre o meu irmão, porque eu não estou sabendo lidar, eu não sei perdoar. Olha que loucura. Mas a gente só vai compreender. E aí Jesus fala, né? Olha, não adianta vir aqui me fazer oração, me bajular, enquanto você não se reconciliar com seu irmão. Vai lá, se reconcilia com seu irmão, depois a gente conversa. Porque eu não consigo agradar a Deus se eu não tiver de bem com meu irmão. E não é o meu irmão de sangue, porque ele eu amo, né? Então a gente briga, mas eu amo, então a gente vai se resolver aqui. É aquele irmão que eu não tenho ainda esse amor todo. É aquele irmão que eu julgo porque ele fez algo para mim, que ele tem uma dívida comigo. E aí, então, Jesus disse o seguinte, você quer mesmo alcançar o reino dos céus, ser o homem perfeito e bondoso, você quer vir aqui orar? Então eu vou te ensinar uma oração. E qual é a oração que ele nos ensina no capítulo 6 do Evangelho de Mateus? Alguém sabe? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, sabendo que a gente vai sair de lá do monte e vai correr orar, né, fazer as orações, o que ele faz? Antes de me dar uma oferta, perdoa seu irmão. Vai lá se reconciliar com ele. Depois ele fala assim, vou te ensinar a orar de verdade. Peça perdão, perdoe o seu irmão, porque a régua que você vai usar é a mesma que eu vou usar com você. Você vai... qual é a medida do seu perdão? Você vai perdoar tudo e todas as coisas? Você não vai perdoar? Você vai perdoar, mas vai ficar lembrando o tempo inteiro, jogando na cara do outro o que você acha, o que você pensa?
Ok, é assim que eu perdoo também. Ou então você fala, não, não vou perdoar não, esse aí eu não perdoo, esse ali eu perdoo. E aí a gente, antes de dormir, todos os dias, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A gente esquece que a gente está dando a medida do perdão. Então, a hora eu sou perdoada, a hora eu não sou. Mas não é porque ele é ruim, é porque eu sou ruim. A régua que eu entreguei é uma régua arrebentada, né? Estragada. Bom, então nós temos aqui alguns, eu ia falar dois, mas eu acho que já passaram de dois exemplos, né? Aí tem um trecho também que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele parte de dois evangelhos, Evangelho de João e Evangelho de Mateus, no que é amai-vos uns aos outros e perdoai 70 vezes, 7 vezes. Vou contar para vocês que eu já fiquei pensando nessa frase, refletindo várias vezes. Eu já fui fazer conta, né? Quanto é 70 vezes 7 vezes? 490. Não, 70 vezes 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes. Então, da onde vem então essas lições? Então, a primeira parte, né, que é amai-vos uns aos outros, ele vem do Evangelho de João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como é que eu posso... eu amo muitas pessoas. Eu acho que no geral eu sou uma pessoa amorosa, eu falo de amor, eu penso no amor, eu acho, no geral sim. Estou longe de ser a perfeição, óbvio, né? Mas quando você fala assim, ame como Jesus amou, aí me dá até um fio na barriga, porque eu falo assim, meu Deus do céu, quanto eu preciso aprender. Eu sou um monstro, né? Então eu falo assim, Jesus amou e nos ama, porque ele nos ama, porque ele, quando você pede com vontade, com fé, as coisas acontecem do jeito que você quer. E aí eu falo, meu Deus, eu mereci. E às vezes a gente fala isso, né? Eu merecia isso? Será que eu merecia mesmo? Porque eu não fui perfeita a minha vida toda. Né? Quer ver um exemplo? Eu falo, nossa, meus filhos são maravilhosos. Quando alguém fala assim, como se... Eu sempre falo, eita, a Isabela é maravilhosa. Porque eles são maravilhosos mesmo. E às vezes eu falo assim, meu Deus, será que eu merecia isso? Porque a gente sabe que a gente não é perfeito. A gente sabe quanto a gente precisa amar ainda, evoluir. Não é? Bom, o outro trecho Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o seu irmão. E Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso não quer dizer um número, 400 e tarará. Não é um número matemático, mas ele quer dizer, ele quer dizer quantas vezes forem necessárias. Mas eu vou dar a outra face? Vai. Quantas vezes forem necessárias. Até que você aprenda a perdoar e o seu irmão aprenda a te respeitar e te amar. Então não tem limite para o perdão, porque se tivesse limite para o perdão, pensa, Jesus, a gente não estaria aqui 2000 anos pedindo perdão ainda, né? Jesus ia falar, não, mas acabou o limite, o estoque está vazio, a caixinha esvaziou. Acabou o limite. Você já errou tanto, não é? Agora, não é só pedir perdão e as coisas acontecerem, a gente aprende por isso. A gente não cai aliás, a gente não cai 10 vezes, né? Porque 2 a gente cai, óbvio. A gente cai, levanta, depois a gente vê que dá certo, né? Vai, cai, levanta de novo. Só que chega uma hora que a gente fala assim, bom, esse tombo eu não vou levar mais. Eu preciso mudar o caminho, não é? Todo dia eu estou indo trabalhar, eu tenho buraco, eu pulo no buraco, eu viro o buraco, desvio do buraco. Um dia eu viro o pé no buraco. Virou o pé no buraco, pronto, você vai ficar um mês lá com o pé para cima, engessado, sei lá eu, até consertar. Aí quando você fica bom, você vai fazer o mesmo caminho. Gente, muda de rua, muda de estrada, muda de
calçada, ou conserta a calçada, não é assim? Então, se a gente não aprende, a gente vai se encontrar com o buraco todas as vezes, que é o que acontece. E a gente fala assim, nossa, mas por que eu estou passando por isso de novo? Ah, provavelmente porque eu não aprendi. E então, eu acho que todo mundo aqui certamente já passou por um problema bem sério. Ou já passou ou está passando, não é? A gente precisa perguntar, por mais difícil que seja. Não estou dizendo que a gente não vai chorar a hora que deita a cabeça no travesseiro, porque é o do problema que está enfrentando. Mas talvez a gente tenha que perguntar, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com essa pessoa, com essa relação, com esse problema que eu estou vivendo? De novo, eu estou vivendo isso? A culpa não é do outro lado, é minha mesmo. Eu não aprendi ainda o que eu precisava aprender. Então, tem uma lição bíblica que eu acho que eu vou falar rapidinho. Não, eu vi que estava pequenininha porque eu queria contar a história, mas eu não sei bem se eu sei contar. Não é, Soninha, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Eu deixei aqui porque eu falei, eu não vou conseguir memorizar, não vou saber contar. É a história do bom samaritano. Alguém quer contar? Alguém saiba da história assim na ponta da língua? Não? Sabe contar? Não? Bom, a história do bom samaritano é o seguinte: eis que se levantou um certo doutor da lei, levantando-se e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito, o que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Então, se você amar a Deus e amar teu próximo, você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e espancaram-o, se retiraram e deixando-o meio morto, né? Então, ele foi atacado, né? Foi agredido, e saíram e deixaram ele lá meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou longe, né? E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou distante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o por uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou da misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente passa por pessoas com situações de necessidade e a gente não acolhe? Tem vários porquês. A questão aqui não é o porquê. A questão aqui é o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro. Por menor que seja, pela pequenez que seja, não é? Às vezes a gente passa reto, vê o problema acontecendo e a gente não ajuda. Então, o que ele quer ensinar aqui nessa lição é que, independente de quem é o outro, independente do que o outro fez, ele é um cidadão que precisa de cuidados naquele momento, né? Seguindo, né, essa história de José, que é filho de Jacó, essa é mais
Fácil de contar, eu acho. Não sei se é. José era filho de Jacó e foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Então, seus irmãos venderam como escravo para um outro núcleo. E eles venderam porque sentiam que o pai tinha uma preferência por José, né? Então Jacó tinha uma preferência por esse filho. E esses dois irmãos, com medo de perder as oportunidades, venderam então o irmão como escravo. Só que, com o passar do tempo, esses irmãos, num determinado momento, tiveram necessidade, foram para o Egito e estavam em busca de alimento. E enquanto buscavam esse alimento, lá passando fome, eles encontram quem? O irmão que tinha sido vendido como escravo. Ele se reergueu e estava numa situação superior aos próprios irmãos. Mesmo sendo vendido como escravo, mesmo tendo passado por toda a dificuldade, ele se ergueu e se tornou lá uma pessoa de posse, né? E só que José, quando se apresentou e se identificou com seus irmãos, em vez de buscar a vingança, José decide perdoar os seus irmãos. Ele revela a sua identidade e oferece o perdão, afirmando que tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. No capítulo 50, do versículo 20, José diz: vós bem testastes mal contra mim, porém Deus o interviu para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então ele era realmente o filho talentoso, o filho que tinha uma missão importante, que iria salvar outras vidas. O pai tinha essa percepção, mas os irmãos não tiveram. Então, por ciúme, venderam como escravo. Mas ele superou todas as dificuldades. Porque a gente, quando vem com uma missão, não importa o que vai acontecer, importa que vai cumprir com essa missão, por mais difícil que seja. No livro dos Espíritos, estou acabando, no livro dos Espíritos, tem uma pergunta, Kardec faz uma pergunta para os espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? E a resposta é: caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, o perdão das ofensas pressupõe a caridade. Eu não consigo fazer caridade se eu estiver odiando alguém, se eu não quiser me reconciliar, perdoar o meu irmão, por mais difícil que seja. Então, enquanto eu estiver carregando raiva e ressentimento no meu coração, eu não consigo ser caridoso com um ser que precisa da caridade. Bom, algumas práticas, e aqui a gente encerra, né? Algumas práticas do perdão na vida diária. Então, primeiro, reflexão e autoconhecimento. Reservar momentos para a gente sentir o que me fez estar com raiva ou mal-estar com aquela outra pessoa. Por que meu sentimento com aquela outra pessoa está presente em mim? O que esse sentimento está fazendo para mim? Então, é sentir de verdade. Por que eu estou me sentindo mal com o outro? O que me entristece ou me traz qualquer sentimento em relação ao outro? Isso é autoconhecimento. Porque cada vez que eu entro em contato com a minha dor, eu descubro que ela está em mim e não no outro. Ou eu me coloco menos vezes naquele lugar. Empatia e mudança de perspectiva. Quando a gente muda a posição e quando a gente pensa no outro, bom, se eu estivesse no lugar do outro, o que eu teria feito? Será que eu teria feito a mesma coisa que ele fez? E às vezes a gente chega à conclusão que sim, a gente teria feito a mesma coisa. Então, quando a gente muda de lugar, a gente pensa, meu Deus, ele errou, mas se eu estivesse lá, eu teria errado também. Mas se eu estivesse lá, não com o meu conhecimento, não com o meu usando o sapato que serve no meu pé. Né? Muda de lugar, mas calça o sapato do outro. Sente a família do outro, a educação do outro, a fome do outro, o problema do outro. Porque quando a gente vê como o outro sofreu, você fala assim, entendi. Eu não estava entendendo. Claro, estou julgando a partir da minha educação, da minha casa, dos meus familiares. Não é? Então, a verdadeira empatia é tentar compreender com o olhar do outro. Pratica a caridade e a generosidade. Então, quanto mais eu consigo fazer a caridade, mais eu consigo aprender a amar. E aí eu vou me libertando
ressentimentos para poder perdoar. Então, um exercício é a própria caridade. Compreender que tem alguém que precisa. Procure ajuda profissional se necessário. Tem umas terapeutas ótimas que estão aí disponíveis. E quando a gente vai para a terapia e conta para a terapeuta que a gente está com raiva não sei de quem, porque me traiu, porque me isso, me aquilo, me ofendeu, me magoou, aí você fala assim, putz, a vida continua para mim. E continua para o outro também, não é? Então, pratique, né, a prática da prece ou meditação espiritual. É uma das coisas que a gente mais faz, que a gente aprendeu a fazer. Então, se eu souber fazer uma boa oração e pedir, se eu não consigo pedir pelo outro, mas se eu puder pedir pelo menos que eu tenha compreensão e paciência com o outro, já está em um bom caminho, né? Muito obrigada a todos, espero ter contribuído um pouquinho que seja. É um tema que se a gente ficar aqui horas e horas e horas e horas, tem assunto, né? E a gente precisa aprender. Então vamos nos conectando com o nosso ser mais íntimo, lá com o nosso coração, sentindo o toque do nosso coração, agradecendo a Jesus a oportunidade das reflexões que tivemos hoje e que a gente possa praticar um pouquinho para nosso próprio desenvolvimento. A caridade, o amor ao próximo, o perdão das ofensas, o perdão das dívidas. Procurar esquecer, seguir o seu caminho, seguir o nosso caminho, que assim seja feito, para que a gente possa, então, crescer, viver, construir novos futuros, ter uma vida de novo e diferente, sem as mágoas do passado. Que Jesus nos proteja durante todo o trabalho e nos acompanhe até o nosso próximo encontro. Assim seja.